Olá, sou o professor Poveda e vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina Tecnologia dos Materiais do curso de Tecnologia em Gestão da Produção. Nesse tópico 5C vamos estudar os outros processos de fabricação. Na aula anterior, já iniciamos pelo processo de fundição. Laminação. Na laminação, a passagem de um material ocorre entre dois cilindros. Pode produzir materiais planos ou perfis. Os materiais planos, como chapas, por exemplo. E é realizada em alta ou baixa temperatura. Grandes reduções em poucos passes são normalmente feitas a quente, porque o material dessa forma fica mais maleável. Grandes reduções a frio requerem múltiplos passes, múltiplas passadas. Então temos aqui, para produtos planos, os tipos de laminador são diferentes para cada requisito. Mudança de largura no material é muito menor do que a mudança de comprimento. E esse processo é usado para tiras e chapas. Produtos longos são perfis, vergalhões ou barras. A laminação a quente proporciona grandes reduções de espessuras em poucos passes, mas se obtém uma baixa tolerância de espessura, da ordem de 0,1 mm. Para os aços, esse processo é feito em torno de 1200 Celsius. A estrutura do material muito heterogênea entre as pontas dos rolos, produtos planos, e o resfriamento na parte de fora do rolo é diferente da parte de dentro. Os grãos do material final não são alongados. A laminação a frio proporciona um melhor controle da espessura. A redução da espessura aplicada ao material pode ser controlada para obtenção de propriedades mecânicas, e os grãos do material ficam alongados, conforme mostram as figuras. Então, as propriedades mecânicas podem ficar anisotrópicas. Extrusão. O material na forma de tarugo é empurrado através de uma matriz com o perfil que se deseja obter e pode-se produzir assim geometrias mais complexas, barras de diferentes geometrias, utilizadas para trilho de cortinas, semi-acabados para processamento exterior, perfilados para janelas, os mais variáveis perfis conforme é mostrado na figura. Então aqui temos um desenho esquemático de como se dá a extrusão. Então o tarugo ele é pressionado por um pistão contra uma matriz, fazendo com que o tarugo assuma o perfil dessa matriz, aí chamada no esquema de ferramenta. Trefilação. A trefilação é conhecida e realizada há centenas de anos. O material é puxado através de uma fieira, resultando em um arame, fio ou um tubo de menor diâmetro. São utilizadas para geometrias simples, mais comumente redondas, e proporcionam altas velocidades no processo. Para a trefilação de tubos, pode-se usar um mandril internamente. Então nós temos aqui um mandril interno que guia o tubo enquanto ele passa pela matriz. E aí temos algumas figuras, algumas fotos do processo de trefilação. Forjamento. O forjamento é conhecido e realizado há milhares de anos para a produção de artefatos metálicos, por exemplo, espadas, machados. Um bloco de metal é pressado dentro de uma matriz com uma cavidade, contendo o formato final da peça
e as dimensões obtidas são próximas às do produto acabado. Permite também a produção de geometrias complexas, como peças com nervuras, peças assimétricas e diversos detalhes. A conformação pode ter estágios intermediários no caso de peças muito complexas. Pré-formas, ou seja, cada uma das etapas, ajudam a distribuir o metal de acordo com a distribuição de volume da peça e evitam deformações excessivas durante a conformação. Estampagem. Estampagem consiste na prensagem de um material fino entre duas matrizes de conformação, um macho e uma fêmea, por exemplo, resultando em uma peça fina com detalhes em relevo. É utilizada para latas de bebida, panelas, ilhoses, botões, peças, carcaças de peças, etc. Então aí nós temos uma prensa, a figura, a linha preta ali entre as matrizes, entre as ferramentas, é a peça de chapa que está sendo conformada, por exemplo, num processo de repuxo. A fabricação de uma peça pode exigir também vários estágios intermediários. Os estágios podem ser definidos em função das propriedades da peça final, complexidade da peça ou da operação e da própria característica da matéria-prima utilizada. Metalurgia do pó. Na metalurgia do pó, o material de partida tem a forma de pó. O pó é prensado com a forma da peça final, num molde, por exemplo. Um exemplo por aí é dado a engrenagem. A peça é tratada em alta temperatura e as partículas se unem por processos de microfusão entre as suas superfícies. Permite uma alta produtividade aliada a baixo desperdício de material, pois praticamente todo o pó é utilizado. Os pós metálicos podem ter diferentes morfologias e tamanhos médios de partículas, granulometrias. Pós mais grossos são mais difíceis de ser compactados e deixam uma quantidade maior de espaços vazios. Pós menores deixam espaços vazios menores. Combinações de faixas de granulometria podem resultar em peças finais de menor qualidade. Os pós podem ser combinados e aglomerados, aglomerantes, para que sejam injetados nos moldes. A prensagem da peça pode ser uniaxial, onde a pressão é aplicada apenas em uma direção, e a prensagem isostática, onde a pressão é aplicada em todas as direções. O molde inteiro é colocado dentro de uma câmara com óleo hidráulico. Aumenta-se a pressão do óleo, que aplica a mesma pressão em todas as direções da peça, compactando-a em todas as direções. Quando a metalurgia é feita em altíssima temperatura, dá-se o nome de sinterização, e as partículas unem-se sob a ação da temperatura. Há um aumento na área de contato, porque aumenta a fusão entre a superfície das partículas, e há a formação de um pescoço entre as partículas fortemente unido. Por esse método, há uma diminuição dos poros. Em geral, as peças apresentam porosidades de maior ou menor grau. Existem aplicações em que a porosidade é um requisito, por exemplo, elementos filtrantes. E essa porosidade pode ser calibrada, planejada, de acordo com o tamanho dos grãos do pó. Bom, a escolha em relação a esses diversos processos que vimos é feita com base em vários aspectos a se considerar: características da peça, requisitos
de propriedades mecânicas, dimensionais, estanqueidades e outras propriedades nas peças, característica do material, da matéria-prima, custo do processo e da peça final, o gasto energético empregado, a capacidade das máquinas disponíveis, adequação à planta produtiva disponível e aspectos ambientais. Com relação ao gasto energético, consumo de energia elétrica dos equipamentos, em relação à disponibilidade de energia elétrica e ao próprio custo dessa energia. E a energia necessária para aquecimento do material, quando necessária. Com relação ao impacto ambiental, deve-se levar em consideração o consumo de água, a matriz energética se utiliza geração de gases, se produz a geração de gases tóxicos, por exemplo, na queima de hidrocarbonetos, o efeito estufa provocado e se utiliza-se de fontes de energia renováveis ou não renováveis. O custo do processo é impactado pela sua complexidade, processo mais longo ou processo mais enxuto, perdas inerentes ao processo, custo de ferramentas, custos de matérias-primas, investimento necessário nos equipamentos e o preço que o cliente se dispõe a pagar pelo produto final. Características da peça. Peças com muitas nervuras ou apêndices implicam em complexidade geométrica. Peças de grandes dimensões, como peça para a indústria naval, com peso da ordem de várias toneladas, podem não ser possíveis de fabricar por processos de conformação mecânica por conta do seu tamanho. E características do material, como propriedades mecânicas. Alguns materiais podem ser muito duros para serem conformados mecanicamente. A microestrutura dos materiais influi de maneira significativa nas propriedades dos materiais, como vimos anteriormente. O processamento dos materiais pode ser projetado para a obtenção de microestruturas específicas que levem às propriedades desejadas. Entre as rotas principais de processamento dos materiais metálicos, destaca-se a fundição, que é a conformação no estado líquido, e a conformação mecânica, e a metalurgia do pó. A escolha do método de processamento, como vimos, depende de vários fatores, como requisitos do produto final, limitações do processo no ambiente produtivo, custo de fabricação, impacto ambiental, gasto energético, características do material processado e outros. Por esta aula é só e aguardo-os no próximo encontro presencial. Até lá! Para dúvidas e discussões sobre o conteúdo ministrado nesta aula, utilize o fórum e nossos encontros virtuais online, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Até a próxima e bom estudo a todos!